E já de imediato, senhoras e senhores, vamos tratar de Bitcoin, o motor da transformação econômica do século XXI. Já está conosco e vai moderar os trabalhos o chefe de gabinete do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Pedro Guerra. Por favor. Salva de palmas para o Pedro. Painelistas, e já comigo no palco, Carlos Jacobino, presidente do Sinfor DF. Convido também o especialista e estudioso de criptomoedas, defensor do papel singular do Bitcoin no cenário econômico atual, Renato Amoedo. E fechando o nosso time, o engenheiro de segurança ofensiva da Go Hacking, Jonathan Joshua. Com a condução dos trabalhos, Pedro Guerra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer uma vez mais ao querido amigo Carlos Jacobino pela gentileza do convite, né? Estivemos aqui na abertura desse evento tão produtivo, tão grandioso, que reúne a comunidade tecnológica, né? Para além de bitcoiners, né, Carlos, aqui de Brasília e da região, e que foi uma grata surpresa. Mas, passando para o tema aqui do painel, ontem nós tivemos uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, iniciativa do deputado Luiz Felipe, e na comissão presidida pelo nosso deputado Lafayette de Andrada. E foi uma semana muito rica para a comunidade Bitcoin, né? Porque, para além dessa audiência, o Renato e eu lançamos um livro que foi traduzido já há algum tempo, mas que demorou um pouco, né, para passar pelo processo de editoria. E então acho que foi muito rica, né, foi muito interessante. Mostra que o tema vem se difundindo cada vez mais na sociedade, e foi interessante encontrar novas gerações, né, cada vez mais afiadas no tema. Mas, passando um pouco para as estrelas aqui do painel, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Uma questão que foi colocada ontem no âmbito da discussão, o projeto de lei 4501, de autoria do nosso deputado Eros Biondini, aqui presente, foi a questão da volatilidade do Bitcoin como um desafio para seu uso por parte do Estado. A minha pergunta para vocês é: como vocês enxergam a utilização do Bitcoin por parte do Estado? E segundo, se vocês acham a volatilidade um problema insuperável. Se não acham, qual é o caminho para que a sua adoção possa ser disseminada e possa ajudar o Estado a ser mais eficiente? Eu acho que essa é uma pergunta que é mais abrangente e seria bom ouvir os comentários de vocês três. Primeiramente, boa tarde a todos. É de fato uma honra estar aqui em casa, em Brasília. É um evento tão importante, tratando de um assunto que hoje já é nossa realidade de muitos, que é a tecnologia da blockchain ou Bitcoin. E iniciando sobre a questão da volatilidade, o próprio gráfico do Bitcoin, ele fala por si só, como o deputado bem comentou, independente de várias questões políticas, econômicas, o Bitcoin hoje é uma tecnologia que ela continua crescendo, continua evoluindo, o gráfico ele se mantém estável. Nós temos essa evolução já de muitos anos até o momento e, por fim, o gráfico fala por si. Renatão, assim, a minha opinião da pergunta do Pedro é a seguinte: cada vez a variação diminui mais. Porque no primeiro ciclo do Bitcoin, ali você é um cara que entrou, se não me engano, em 2015, por ali, uns 10 anos já de Bitcoin. Eu entrei um pouquinho depois, ali 16, 17. Eu comprei Bitcoin a $1.000 e poucos, ali perto de $2.000 ou $3.000. Mas a gente via assim, ele variava qualquer despejo de Bitcoin, dentro das corretoras, por exemplo, $1 bilhão. Alô?
Oi. 1 bilhão de dólares, por exemplo, que a gente despejava dentro de uma corretora, variava 10%, 15% o preço do Bitcoin em um dia. Recentemente, agora, a gente viu algumas wallets da época de Satoshi que foram movimentadas, se eu não me engano, algo em torno de 9 a 10 bilhões de dólares que foi despejado no mercado de uma vez só, e isso variou o preço ali, coisa de 3 a 4%. Né? Então, a minha opinião é que cada vez a gente vai ver uma volatilidade menor, porque quanto maior o preço do Bitcoin, mais difícil é manipular o mercado. Você acha que é por aí essa volatilidade? Depende. Tem que ver isso aí, não é isso? Né? Tem que ver isso aí? O negócio é o seguinte. Tem um conceito chamado hiperbitcoinização, né? Tem um livro muito popular nos Estados Unidos que chama Slowly Then Suddenly, não é isso? Os primeiros milímetros é mais difícil colocar, não é isso? Depois que entrou a ponta, meu irmão, vai até o fim, não é isso? Hein? Não é essa a lógica do Slowly Then Suddenly, não é isso? Rapaz, em termos reais, em termos de ouro, eu concordo com essa análise. Mas em termos nominais, a tendência é todas as Fiats colapsaram, como todas as Fiats colapsaram nos últimos milhares de anos, não é isso? Será que a desvalorização do real em ouro, ela vai diminuir em termos nominais? Quanto custava um grama de ouro quando começou o plano real? Era 10, 11 reais, não é isso? Quanto é uma grama de ouro hoje? Hein, magnata? É mais de 600 reais, velho. Ele vai parar de desvalorizar em termos... Talvez, em termos reais, diminua, porque o ouro não é mais uma reserva de valor hoje, como era no passado, não é isso? O Bitcoin demonetiza pesadamente o ouro. Quem comprava ouro para sair do sistema, agora, em grande parte, compra Bitcoin. Mas em termos nominais, meu irmão, rapaz, até merda tem de valorizar em real, não é isso? Hein? Exato. E também tem o seguinte, um Bitcoin vale um Bitcoin. Não importa quanto ele está valendo em relação à Fiat, um Bitcoin sempre vale um Bitcoin. Às vezes a Fiat sobe ou às vezes ela diminui, mas quando a gente olha o gráfico no longo prazo, é 45 graus para cima. Se você pega um gráfico, por exemplo, de 200 semanas do Bitcoin, ninguém nunca perdeu dinheiro se ficar pelo menos 200 semanas com o Bitcoin, o gráfico é 45 graus para cima o tempo todo. Em Fiat. Em ouro não é isso? Você tem que ver se você está medindo em termos nominais ou reais. Inclusive, uma outra obra, que é provavelmente o principal livro moral do Bitcoin, né? O The Bitcoin Standard, né? Que foi traduzido pelo colega aí de décadas aí de Pedro, o Guilherme. Ele explica exatamente essa tese. Se você precificar a sua vida, se você utilizar uma moeda bolivariana para fazer conta, a sua moral vai ser bolivariana, não é isso? O ápice moral da humanidade foi o Gold Standard, porque o ouro estimula as pessoas a poupar e investir e desestimula investimentos e consumos frívolos e vãos, não é isso? Você vai dizer, porra, eu vou ficar fumando, bebendo, usando puta. Você bota lá, você faz a conta, meu irmão, no fim do dia. Agora, na hora que você usa prata ou cobre como medida de valor, vai valer a pena mais consumo e menos investimento, não é isso? A moeda que você adquire, não apenas como sua poupança, mas também como sua reserva de valor e conta, unidade de conta, muda a sua moral. Me diga os estímulos, que eu te digo os resultados, não é isso que o americano diz? Eu sempre tive medo desse sinal de reserva de Bitcoin, é a mesma coisa dar uma bomba atômica na mão de Lula, não é isso? Agora, nós estamos em um momento de uma imoralidade tão absurda, hoje, sem base nenhuma, sem nenhuma previsão legal, se a polícia brocar a sua casa, sem condenação alguma, encontrar Bitcoin, o CNJ ordena que ele seja imediatamente vendido. Daqui a 15 anos, transita em julgado sua inocência, o governo vai devolver seu Bitcoin? O Brasil não precisa gastar um centavo. O governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil Bitcoins apreendidos. 20 mil Bitcoins, que muitos deles podem ser de inocentes, que nunca mais vão receber 1% desse valor, não é isso? Isso é um absurdo. Eu, a princípio, seria contra o governo gastar dinheiro para fazer reserva de Bitcoin. É um poder que esses vagabundos não deviam ter na mão. Agora, Bitcoin de apreensão ser vendido é um absurdo, velho. Você está comprometendo o futuro do governo, o futuro do Estado, o futuro do país e aumentando a insegurança jurídica e destruindo a riqueza privada, não é isso? Então eu tenho que aplaudir a iniciativa de Eros. O deputado Eros, inclusive, propôs antes do que Donald Trump a reserva de Bitcoin. Esse cara, botou pocando, viu? Tá de parabéns, né? Eu tenho falado bastante uma coisa meio geral e conceitual, que é
No Brasil, né, os historiadores falam, né, o Estado antecedeu o povo, né, a burocracia veio antes. Então, o Estado é muito presente na vida de todos nós, com as suas leis, suas regulações, suas empresas, suas provisões de serviço público. Eu tenho uma visão de que a reserva, né, e aí seja qual for o nome que nós demos, né, a isso, né, ontem eu acho que houve um certo apego aos formalismos, né, deputado? Se é uma reserva soberana, claro que muda um pouco, né, a funcionalidade, né, a operabilidade, mas assim, nós queremos atacar o mérito, né, enfrentar a substância e tornar o Estado mais eficiente. Então, eu acho que esse foi um pouco um aprendizado da discussão ontem, que, como dito aqui, teve uma receptividade positiva por parte até mesmo da FEBRABAN, que congrega os bancos brasileiros. Então, foi bastante construtiva a discussão. Renato, sabendo teu engajamento aí a favor, né, da autocustódia, né, mais do que a favor, né, no ensino, né, na aprendizagem, né, das pessoas que estão agora se engajando no Bitcoin, como você vê assim, o ambiente econômico, né, setorial, né, a indústria dos serviços atrelados ao Bitcoin? Você vê como promissor, você vê diversos serviços surgindo a partir do uso do Bitcoin, você vê uma reformulação do sistema financeiro por completo, você vê um modelo híbrido para os próximos anos. Qual que é a previsão sua e para vocês também, como é que é a leitura de vocês, né, num horizonte de tempo? Como é que o mercado, à luz dessa nova tecnologia, vai se organizar? Os players, quem que vai dar as cartas aí? Quem que vão ser os magnatas? Você receberia R$1 milhão do Jogo do Bicho na sua conta? Você receberia R$1 milhão do Jogo do Bicho na sua conta? Você compraria voto no Pix? Viu voto de 300 pessoas com seu CPF no Pix? A utilização de dinheiro físico não vem cair na metade a cada 16 meses. O dinheiro físico está fadado. O Drex vai acabar com o dinheiro físico relevante em 3 anos. Vai acabar a compra de voto? Vai acabar o tráfico de drogas? Vai acabar o jogo do bicho? Vai acabar as transações informais? O médico sem recibo, como é que vai fazer sem cash? Hein? Há 10 anos atrás, na 25 de março, todo mundo adorava dólar físico. Hoje ninguém aceita dólar físico. Dólar físico pode ser falsificado, ele não tem como mandar para a China em 2 cliques. Ele não tem como clicar 2 vezes e botar no DEX e capitalizar o dólar físico. Não é isso que ele consegue com a stable dele, né? Rapaz, dados oficiais do governo americano afirmam que 80% do comércio privado entre a China e a Índia, a China e a Rússia, sancionados, são feitos com SDT. Ele vai atrapalhar isso ou ele quer que o SDT capte mais riqueza para comprar mais título do governo? O Tether tem mais título soberano dos Estados Unidos que o Brasil, velho. Hein? Novamente, eu repito o que eu falei antes. Me diga as motivações que eu te digo os resultados. A regra da natureza, a seleção natural é a mesma regra do mercado. É a liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Se você adotar uma solução subótima, você vai ser eliminado. Você não diversifica a solução de engenharia. O Bitcoin não é uma opção financeira. O Bitcoin é uma alternativa tecnológica e moral. Você não quer financiar aborto, castração de criança, você não quer financiar estupro de inocente na cadeia com falsa acusação de estupro, você compra Bitcoin. E tecnicamente, se você quiser algo que é 2 vezes mais escasso que o ouro, e será 4 vezes mais no próximo halving, será 8 vezes mais em 8 anos, 16 vezes mais, e que vale menos de 1/10 do ouro, buy Bitcoin, né? Agora, mais importante do que comprar Bitcoin é saber fazer autocustódia, foi o que você falou. É mais importante ter uma arma ou saber atirar? Adianta se ter arma se não saber atirar, você vai fazer merda, não é isso? Vale a pena isso? Estudar Bitcoin e se expor da maneira e na quantidade que você se sente seguro. Engels falou várias mentiras, mas ele também falou uma grande verdade, não é isso? Não tem que Lula falou várias mentiras, mas ele falou uma grande verdade, que as instituições não valem nada nesse país, o que vale são as relações pessoais. Engels também disse uma grande verdade, que muitas vezes 1 tonelada de teoria vale menos do que 1 grama de prática. Se você está me ouvindo aqui e nunca fez uma transação na Deep Web, nunca recebeu Bitcoin, pode ir naquele stand ali
Diga, eu quero R$5 de Bitcoin, aquele barbudo ali lhe dá na hora. Ele vai fazer você instalar um aplicativo e você vai receber R$5 de Bitcoin agora na Lightning. Tenha prática, meta a cara, é para você testar, não é isso? Só existe uma forma de aprender a nadar. Ganhe prática. E a maioria das pessoas que estão aqui querem isso, né? Querem ganhar experiência, networking, ver o que é que está bombando. A tendência nos próximos anos no Brasil é imprevisível. Mas no mundo, com a inteligência artificial, a tendência é que se cumpra o que João escreveu no Apocalipse. Que no final dos tempos, a ciência se multiplicar, não é isso? Cada ano, bicho, o negócio... você pede um código para alguma coisa, que programadores de alto nível não entendem algumas linhas de comando, porque é inteligência artificial, mas a porra funciona, não é isso? É possível que nos próximos anos, a inteligência artificial ofereça soluções, inclusive cura de doenças, que a gente nem entenda o porquê, mas que funciona, não é isso? Eu sei que tá pagando, não é isso? Só sei que é assim no Chicó, não é isso? E nesse momento, quem vai dar o comando do mundo vai deixar de ser os seres humanos e sim as máquinas, né? Rapaz, nós estamos à beira de uma mudança que o pessoal dos retornos exponenciais, o Kurzweil, né? Chama que do final dos retornos acelerados, né? O final do horizonte de consciência, a singularidade, né? Nós estamos na véspera da singularidade. Quem ignorar o Bitcoin hoje, as empresas, as famílias, os países, os indivíduos, eles tendem a ser obliterados financeiramente, como os bancos, os países, as empresas e os países que ignoraram a energia elétrica e a internet. Cadê insinuante? Cadê as Casas Bahia? Ainda existe? Os grandes varejistas que ignoraram a internet, aconteceu o que com eles? Foram enrabados, né? Foram sodomizados, obliterados. É isso que vai acontecer com você e sua família se você ignorar o Bitcoin. Se você quiser Bitcoin, 5 contos de Bitcoin, aquele barbudo ele dá ali, ó, aquele com uma bola amarela ali, ó, pode ir atrás ali que ele dá para todo mundo, que ele é gaúcho, não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Dando continuidade aqui às perguntas, eu queria pegar o gancho da última pergunta do Pedro, Joshua, que foi sobre autocustódia, e quero te fazer uma pergunta sobre a segurança da blockchain do Bitcoin em tempos de computação quântica. Porque a gente tem visto aí algoritmos quânticos, processadores quânticos, muito se fala na quebra da criptografia do SHA-256, que se lascar para o Bitcoin também vai lascar para os bancos, né, que é o principal algoritmo que é utilizado hoje. Mas eu queria saber, você enquanto especialista, você é o cara da GonHack, especialista em blockchain, invasão de blockchain, eu ouvi dizer que você é o cara que quebra blockchain. Esse negócio da computação quântica vai trazer risco, problema para o Bitcoin ou não? Hoje é uma questão que ela está... Hoje essa é uma questão que ela está sendo bem abordada, principalmente na parte de segurança, que hoje é o nosso foco. E assim como a tecnologia quântica ela avança, a rede do Bitcoin também, a rede da blockchain ela avança. Então hoje, na parte de blockchain, nós temos o estado da arte de criptografia, tem toda uma questão de matemática regular. Então, mesmo que os algoritmos, a inteligência artificial, os computadores quânticos, eles venham a avançar a ponto de chegar a quebrar criptografias comuns de chaves, de hash, o Bitcoin é uma rede que ela vai continuar se atualizando e com certeza ela vai se proteger contra isso. E também complementando aqui, eu achei muito interessante a parte da liberdade que o Renato puxou. A questão da autocustódia, ela também te protege, ela te dá liberdade, ela protege seu patrimônio, é algo que você precisa de fato estudar, praticar. Se você é uma pessoa que está sempre esquecendo sua conta de e-mail, comece devagar, estude sobre a autocustódia, veja as carteiras físicas, que é algo que vai estar só com você. O grande segredo hoje da blockchain são a chave privada, então é algo que você tem que proteger, é só seu e aquilo vai garantir a sua liberdade e a sua proteção. Uma pergunta à luz do que a gente ouve com alguma frequência, né? Como é que vocês veem o papel das outras moedas que não o Bitcoin, né? Na verdade, acho que todo mundo aqui tem uma visão parecida, né? Da peculiaridade do Bitcoin, mas como que vocês enxergam a utilidade, né, na economia de outros criptoativos? Há algum criptoativo específico que vocês
enxerguem como promissor para os próximos anos? Vocês acham que existe alguma funcionalidade que ele pode acrescentar ao Bitcoin? Ou, no fundo, essas inovações só trazem benefícios para o Bitcoin em si e vão criando, dessa maneira que o Renato colocou aqui, de forma meio darwiniana, né? Uma seleção natural que vai apenas provando que o Bitcoin é uma moeda superior. E olha, que interessante, a gente acabou de checar aqui, temos mais de 12 mil pessoas online acompanhando, além desse público de todas as idades e de vários lugares do Brasil. Parabéns aí, viu, Carlos? Bom, então nesse momento somos mais de 12 mil pessoas online, o público aumentou aqui, deve ter umas 300 pessoas, o auditório é de 800, né? Mas vamos lá para a pergunta. A gente viu muita coisa acontecendo nos últimos anos. Quem está um pouco mais tempo, na faixa de 10 anos ou mais do Bitcoin, viu surgir Litecoin, viu um fork para o Bitcoin Cash, viu a história toda do último ciclo do metaverso, né? O metaverso que ia dominar, dos NFTs. Quem comprou NFT aí? O Neymar perdeu mais de 8 milhões de reais num macaco que ele comprou, um bonequinho do macaco, né? No NFT. E a gente vê, todo dia tem um hype diferente. Agora, esse é o hype, agora é aquele. E o que a gente vê no frigir dos ovos é que todo mundo vai a zero em relação ao Bitcoin um dia. Todos esses ativos, né? A Ethereum é um criptoativo que ela está tendo uma dificuldade muito grande de atingir seu próprio all-time high do ciclo passado. E é o segundo maior criptoativo do mercado, o segundo maior market cap, né? Então, a minha visão é o seguinte: existem os utilities tokens que poderão ser utilizados com alguma utilidade, como por exemplo, se você é torcedor do Galo, como nosso amigo deputado Eros, você pode comprar o token Galo e ganhar um acesso lá ao camarim, lá ao vestiário, para bater uma foto com a camiseta do seu time. Mas na minha leitura não vai passar muito mais do que isso, para o longo prazo, porque todos esses ativos sofrem de um mal, de um problema, que eles têm um dono. E você vai confiar no Vitalik Buterin para botar toda a sua poupança, todo o dinheiro, Renatão, que você vai confiar num cara desse? Maldito do homem que confia no homem, né? E é difícil você ainda chamar um cara daquele de homem, né? Imagina você confiar numa desgraça daquela, né? Hein? Então, assim, para fechar aqui, existem muitos tokens, muitas alternativas, é possível ganhar dinheiro, né? Nesse momento tem se falado muito nas Bitcoin Treasury Companies, né? As ações das empresas que estão comprando Bitcoin para seu tesouro, né? Como tem nos Estados Unidos lá a MicroStrategy, que começou esse modelo, tem a Melius aqui no Brasil, né? Outras empresas pelo Japão, pelo mundo, mas de uma forma bem pragmática, Pedro, respondendo sua pergunta, para você perguntar para o Renato também alguma coisa, a minha leitura é que para o longo prazo só vale a pena mesmo Bitcoin, porque não tem dono, né? É a única moeda realmente descentralizada. Eu acho que esse é um comentário muito pertinente, muito importante, porque até, evidentemente, foi uma discussão muito rica ontem lá na Câmara, mas não houve oportunidade de tocar nesse específico ponto, que o Bitcoin, ele respeita, né, para os advogados de plantão, né, aquilo que o direito administrativo coloca, né, o princípio da impessoalidade, né? Então, Bitcoin não é da Maria, não é do João, né? O Bitcoin, ele é a parte e ele é o todo, né? Por isso que, inclusive, a gente usa aquela diferenciação que eu aprendi com o Renato, né? Do Bitcoin como o token, né? E o Bitcoin como a rede, né? Maiúscula ou minúscula, né? Um aprendizado sutil, mas importante. E é por isso que ele é essa alternativa superior. Adentrando aqui um outro ponto, eu não sei como é que vocês têm enxergado esses movimentos em outros países, né, de estímulo à mineração de Bitcoin especificamente, e como que vocês enxergam o potencial do Brasil nesse mercado de dados, né, porque não deixa de ser um mercado de dados, e de que maneira esse processo de mineração tem uma relevância, vamos dizer assim, geopolítica, geoestratégica, né? Acho que quem fala muito bem disso é o Jason Lowery, né, no Twitter, né?
Então, eu não sei como é que é a visão de vocês numa ótica de geopolítica, de geoestratégica, militar mesmo. Quer falar, Renato, sobre mineração e estratégia, ponto de vista? Rapaz, eu nunca mexi com mineração, não. Até conheci, como é o nome do clube de tiro aqui, que tem um cara que tem um canhão na porta aqui em Brasília, como é o nome que o cara tem uma peça de artilharia? Breno. É isso, os caras lá tinham experiência de mineração em 2014, 2013, mineraram com as primeiras ASICs, velho. Os caras tinham experiência de mineração brutal. Agora, no Brasil, energia elétrica é caro ou barato? É barato em relação ao Paraguai? Não, por causa dos impostos. É barato em relação... Pois é, exatamente. É viável você disputar algo que é intenso de energia com os lugares do mundo que tem energia ociosa, ou seja, que tem um custo negativo? E componentes eletrônicos no Brasil é caro ou barato? E mão de obra no Brasil especializada é caro ou barato? E a segurança jurídica nesse país é alta ou baixa? Se o vagabundo roubar você, ele vai preso? Você sabe quanto é o custo trabalhista? O cara vai dizer que foi escravo, escambau, teve assédio sexual, a porra toda que você nunca imaginou que vai tomar. O Brasil não é um ambiente de investimento, velho. Nesse país, vale a pena ser honesto ou vagabundo? A toda mineração viável que eu já vi nesse país, bicho, tinha algum esquema. Era gatal, né? Gatal. O cara roubava energia elétrica, era equipamento de descaminho. Nunca vi uma operação de... Olha, os grandes da mineração do mundo tomaram prejuízo, velho. O pessoal da Suan não se fodeu. Todas as mineradoras, Mara, Zorra toda, quem comprou há 2, 3 anos atrás, nunca retirou o dinheiro. A mineração é uma atividade de altíssimo risco e altíssima profissionalidade. Só vale a pena a mineração do Bitcoin para quem quer adquirir quantidades absurdas sem interferir no preço, que nas finanças chama maldição do vencedor. De maneira simplificada, a maldição do vencedor é o seguinte: se você ganhou um leilão, você é o otário que pagou mais do que o outro pagaria, não é isso? Valeu. Tem todo o lado que o Renato colocou, eu concordo com ele, mas tem uma questão que é de posicionamento geopolítico, estratégico, que eu, enquanto cidadão brasileiro, entendo a importância e a ambição do projeto do deputado Eros, de construir uma reserva estratégica, de alguma forma. E só tem 2 formas de você adquirir Bitcoin: ou é minerando ou é comprando, certo? Independente se a gente vai ter que minerar o Bitcoin aqui no Brasil, se utilizando de uma capacidade de geração de energia barata, porque aqui nós temos insolação o ano inteiro, aqui nós temos vento o ano inteiro, aqui nós temos uma capacidade hidráulica de geração de energia muito grande. Tudo no Brasil é muito caro por conta da carga tributária. Agora, se houver uma política de Estado, um desejo de inserir o Brasil de verdade entre os grandes competidores que precisam estar posicionados nesse ativo estratégico, o Brasil precisa minerar. Nióbio é importante? Nióbio é importante. Por que a gente minera nióbio? Provavelmente com a carga tributária, provavelmente com o custo da mão de obra, provavelmente com a insegurança jurídica e todos os pontos que o Renato colocou. Sai caro minerar no Brasil, mas a gente precisa dele, é um ativo estratégico, da mesma forma como o Bitcoin. É difícil de entender, principalmente para quem é leigo, mas como assim minerar dados ali, colocar um monte de computador gastando energia e processando um algoritmo para poder descobrir um bloco de Bitcoin? Então a minha opinião é a seguinte, respondendo a sua pergunta: minerar é preciso. Se eu não quiser minerar, e talvez seja até mais barato, aproveitando os ciclos de baixa, então eu tenho que comprar. Eu não quero estar exposto ao Bitcoin, como o Renato colocou na opinião dele, porque seria dar para Lula uma bomba atômica, né? Isso foi o que ele acabou de falar. Mas o que tem na mão hoje do governo Lula e do governo federal? Dólar. Então eu já estou posicionado, eu já troquei ativos brasileiros, eu já troquei riqueza gerada pelos nossos cidadãos por dólar. Por que eu não posso trocar uma parte desse dólar que já foi pago por Bitcoin? Essa é uma leitura. Então tudo isso está casado junto, não apenas com a mineração, mas como uma necessidade de nós nos posicionarmos estrategicamente. Rússia tem Bitcoin, China tem Bitcoin, Estados Unidos é quem mais tem Bitcoin no mundo. Ou a gente paga o preço do Bitcoin agora, ou a gente vai pagar muito mais caro no futuro. Essa é a minha visão. Ainda sobre a mineração, acredito que um ponto muito importante a ser lembrado e que exige celeridade nesse processo é a questão do halving.
de anos em anos, a taxa de recompensa dos mineradores por validar determinado bloco ela é reduzida. Então, isso tende a sempre a aumentar o valor, aumentar a carga de trabalho e energia, gasto energético para validação, para mineração, validação desses blocos. E hoje, graças a Deus, aqui no Brasil nós temos energia eólica, energia das marés, uma questão hidráulica muito forte. Então, são pontos positivos que nós temos aqui no nosso país que poderiam ajudar muito a trabalhar na questão da mineração e no seu gasto energético. 2 comentários muito rápidos sobre isso. O primeiro, não custa lembrar que, para quem não sabe, no Brasil isso já está também se consolidando, mas há doutrinas militares de diversos países, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, acho que na China também, na Rússia certamente, no Irã, em Israel. O cyberespaço é o novo fronte da guerra. É o novo fronte militar. Existem divisões dentro das Forças Armadas preparadas para lidar com os desafios do cyberespaço. Para lidar com os desafios do cyberespaço, você precisa dispor das armas e das ferramentas do cyberespaço. E eu acho que nessa ótica o Bitcoin talvez seja uma, se não a mais poderosa delas, né, como um ativo estratégico. Outro aspecto, quem não teve a oportunidade de ver, eu sugiro que passe os olhos. Tem um relatório interessante da Deloitte, e vai um pouco na linha do que o Jacobino falava aqui, sobre o Brasil e os potenciais, né, na área de minerais críticos nos próximos anos. Não existe consenso do que sejam minerais críticos, né? A gente usa critérios como a disponibilidade do mineral e a sua essencialidade para as atividades domésticas. Mas, de modo geral, 6 minerais aparecem nas listas dos países pelo mundo todo. Eu vou tentar lembrar aqui, acho que é cobre, cobalto, lítio, terras raras, níquel e grafita. São esses 6. São os que mais aparecem. Eles possuem reservas distribuídas e a China é, de longe, a liderança no refino, né? O Brasil tem uma capacidade intermediária na produção, tem 10% das reservas globais, mas nós ainda produzimos predominantemente ferro, é 60% do nosso faturamento mineral. Então, se a gente pensar no Bitcoin, até como fazendo um paralelo, né, um mineral crítico, né, vamos colocar assim, ele deveria ser objeto, sim, de investimento de grandes empresas, elas deveriam sim se preparar para outras, para as intercorrências. E aqui eu faço um breve paralelo e não quero me alongar não, mas até por questões profissionais, lá no Ministério da Indústria e Comércio, nós temos acompanhado aí com grande atenção, diariamente, os desafios colocados pela política tarifária do governo norte-americano. Eu fiquei quebrando muito a cabeça ao longo desses últimos meses e uma coisa ficou clara para mim. Eu acho que em economia, nos manuais tradicionais, nós sabemos que isso daí não é nenhuma novidade, a gente aprende o mainstream econômico, né? Escola austríaca, né? Outras escolas até que a gente pode concordar ou não, sequer são mencionadas, né? Então a gente aprende aquele modelão, né? Acha que aquilo existe desde que o mundo é mundo, né? E não é colocado para pensar criticamente. Tem uma colocação de alguns pensadores, né? Acho que o Rothbard fala muito isso, o Seyfried também, seu livro mais recente, né? O Principles of Economics, também trata disso, que é a questão da acumulação de capital. E esse episódio recente me fez pensar o seguinte: as empresas precisam se preparar para um mundo hostil em que a liberdade de comércio pode não ser irrestrita ou pode sequer ser a regra, ela pode se tornar a exceção. Num mundo de incertezas como esse, é preferível você apostar no comércio ou apostar na acumulação de Bitcoin. É por isso que eu acho que a alocação de fluxo de caixa em Bitcoin nos próximos anos pelas empresas, sobretudo aquelas expostas a choques de oferta, oscilações do mercado externo, vai ser um processo essencial para elas sobreviverem. Muito bom. Eu queria pegar aqui agora, perguntar para o Renato, o que ele enxerga que vai acontecer nos próximos anos em relação à adoção do Bitcoin.
em especial pelas empresas. Você acha que esse movimento vai se sustentar? As empresas estão gastando, Renato, hoje uma parte das suas reservas comprando Bitcoin. Você acha que isso tem um potencial de elevar exponencialmente o preço do Bitcoin nos próximos anos? Ou à medida que a liquidez for diminuindo, for tendo menos Bitcoin nas exchanges, a gente pode entrar num estágio de perigo e de repente chegarmos num ponto em que tudo que foi caminhado se volte e o protocolo possa vir a falir? Qual a sua opinião nesse sentido? O Bitcoin tende a variar mais do que os mercados convencionais por vários motivos. O primeiro é porque ele é negociado 24/7. Qualquer pessoa sem KSI pode negociar Bitcoin em uma DeFi a qualquer momento em volumes brutais. Em segundo lugar, porque você consegue fazer a alavancagem de centenas de vezes com maior facilidade, né? Nesse sentido, o Bitcoin compete com o Tigrinho e as apostas esportivas. 2/3 dos PIX nesse país são apostas. Você sabia disso, Jacobino? 2/3 dos PIX, não do valor, mas do volume. E o Bitcoin concorre com isso. Entre apostar em uma aposta no Tigrinho, que tem VPL negativo, ou fazer uma alavancagem de 300 vezes na BitMEX, eu prefiro a alavancagem de 300 vezes na BitMEX. Se acertar, né? Não, pelo menos para cima e para baixo E o Tigrinho é bem pior, não é isso? Hein? Pois é. O Bitcoin, eu acredito, várias vezes ainda vai cair 50%. O magnata ali estava falando da computação quântica. Em todas as épocas da história da humanidade, em todas as guerras relevantes dos últimos 3.000 anos, a criptografia foi usada como arma, não é isso? Quem defende a liberdade de expressão tem que defender o Bitcoin. Quem defende o armamentismo tem que defender o Bitcoin. Quem defende a liberdade econômica tem que defender o Bitcoin. O Bitcoin é neutro. Ele é uma ferramenta neutra. Mas quem não defende e adota o Bitcoin não ama a liberdade, não as armas, não ama a liberdade de expressão, não é isso? Se você amar qualquer uma dessas coisas, você tem a obrigação de defender isso. Da mesma maneira que eu defendo o interesse dos shitcoiners, até dos golpistas, dos scammers aí, dos golpes tipo Monero, cadê? Sene vai ficar puto, cadê Sene? Ripple, que não tem nem mineração, que desgraça. E o outro, rapaz, se tem um experimento privado que mostra, que emula, é o virtual machine de um banco central, é o Ethereum. A política monetária do Ethereum nos últimos 5 anos mudou mais do que a do Banco Central do Brasil. Rapaz, Haddad é mais previsível. Haddad não, é Galípolo. Galípolo é mais previsível do que a política monetária do Ethereum, não é isso? É puta que pariu. Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Se você ama a liberdade, se você ama o livre mercado, se você ama as armas, você tem que defender o Bitcoin. Hoje o cara me falou ali, mas esse negócio de Bitcoin é muito novo, eu não compreendo isso. Nossos valores são os mesmos dos pais fundadores de 200 anos atrás. Eu não tenho a mínima dúvida de que os Bitcoiners verdadeiros, embora o Bitcoin seja neutro, mas aqueles que os adotam primeiro são aqueles que têm o maior QI e a maior moralidade, têm os mesmos valores ou uma identificação altíssima de valor com os pais fundadores dos Estados Unidos. Os verdadeiros Bitcoiners são mais patriotas do que a maioria dos políticos eleitos nos Estados Unidos. Não apenas patriotas de uma nação, mas de valores que nos foram dados por Deus e que não podem ser retirados pela opinião de nenhum juiz e nenhuma maioria. Não é isso que tem na Declaração de Independência dos Estados Unidos? Eu não falo isso em nome da população, mas do que está escrito no Antigo Testamento há 5.000 anos e no Novo há 2.000. Esses direitos me foram dados por Deus e não pela opinião de ninguém, por isso ninguém pode me tirar, não é isso? Eu imploro que vocês me respeitem e respeitem os meus direitos, porque se vocês entrarem em minha casa, nós teremos que utilizar o mandato do Êxodo 22, que diz que em flagrante, derramar sangue de vagabundos não é pecado de sangue, não é isso? Os americanos costumam dizer que o adubo natural da árvore da liberdade é o sangue de patriotas e tiranos. Eu acho que hoje no Brasil não é hora de derramar sangue de ninguém, porque só tem guerra entre grupos organizados. Se você pegar a Bíblia, ela conta mais de uma dezena de vezes a história da libertação pela fuga. Nossa Senhora e São José não deram testas a Herodes. O povo de Deus, mesmo com o poder das pragas do Egito, não deram testa ao faraó. Eu não vou impor minha presença contra o dono da casa. Eu não quero estar em um lugar onde eu não seja bem-vindo. E eu não recomendo que você faça o mesmo. Quem controla esse país
Somos nós ou são eles? É isso? A gente vai desafiar? Os anjos ordenaram que São José desafiasse Herodes? Ou pegue o menino e a mulher e caia fora? Caia fora. Não sustente o que você não concorda. A única maneira de você sair ileso, você entrar nessa piscina de merda e não sair com suas mãos sujas de sangue merda, é comprar Bitcoin em autocustódia. A maioria das pessoas que compraram Bitcoin e deixaram na corretora perderam tudo. O Bitcoin vai cair várias vezes. Agora, se você pegar modelos como Black-Scholes é um modelo de precificação que ganhou Nobel e tudo mais, você vai ver que os ativos que variam mais, ceteris paribus, com todos os outros fatores constantes, ele tem mais valor, o aluguel dele vale mais, porque ele dá mais oportunidade de aluguel e trade, não é isso? O fund de Bitcoin hoje, se você compreender o que é fund de Bitcoin, que advém exatamente de sua variabilidade, você vai saber, e você vai ver que com poucos cliques, com ou sem KSI, você faz 6, 7, 8, 9, 10%, dependendo da sua percepção de risco, de fund em dólar. Você faz o dobro hoje do Fed Funding Rates em fund de Bitcoin, graças a essa variabilidade que você comentou. Não tenha medo de volatilidade. Volatilidade é valor, e isso é uma feature e não um defeito do Bitcoin, não é isso? Pedro, posso fazer uma pergunta para o Joshua? Joshua, na sua praia. Só um último comentário, só para confirmar que o que eu falei é algo que existe não há 200 anos, mas há 2000. Os pais fundadores sabiam que se você renunciar à sua liberdade por segurança, você termina sem os dois. Quem busca segurança foge da volatilidade. Não renuncie à sua liberdade por segurança, você vai perder tudo. Abrace o risco e ame a liberdade, não é isso? Muito bem, excelente, excelente mesmo. Joshua, o Renato falou sobre o Drex, que está chegando aí, que é inevitável, que vai acabar o dinheiro físico, né? E aí, o Drex é a ideia de um real digital feito em uma blockchain do próprio Banco Central. Há discussões se vai ter blockchain ou não, porque qual a diferença de uma blockchain que deveria ter um monte de nodes para poder validar a pública, se ela está todinha baseada em um único servidor do Banco Central. Isso é a mesma coisa que um cliente servidor, não adianta botar na blockchain. Mas a realidade é o seguinte, está chegando o Drex aí. Não sei quanto você entendeu ou acompanhou esse movimento da construção do Drex, e se na sua opinião, eu quero saber o seguinte, esse ativo digital que vai ser disponibilizado para o cidadão, ele realmente vai trazer para nós a segurança de uma blockchain? E também o seguinte, por que os Estados Unidos proibiu um real digital lá, um Drex lá? Por que lá não vai ter blockchain para CBDC, que é o termo técnico, né? Central Bank Digital Currency, por favor. Eu tenho acompanhado o projeto piloto do Drex de perto, e as últimas notícias que nós temos do Banco Central é que ele não vai estar rodando na blockchain. Isso porque eles estavam utilizando a Hyperledger Bezo, que é uma blockchain privada, porém não estava sendo possível obter um equilíbrio entre a blockchain, que é um livro razão aberta, onde mostra todas as transações, o que está acontecendo de forma aberta para todos da rede, e a privacidade. Então, aparentemente, até o momento, claro que o Banco Central ainda vai decidir as evoluções do Drex. Até o momento estão optando por não seguir com blockchain, eles estão indo para uma tecnologia própria. E nós temos algumas polêmicas envolvendo o Drex hoje, porque saindo da blockchain, até no modelo de blockchain privada, ele já teria todo o controle ali pela Hyperledger. Então, hoje, no projeto piloto, tinham algumas funções que possibilitariam congelar uma carteira, então você não poderia sacar seus valores daquela carteira, além de outras funções que poderiam travar seu patrimônio, seu valor ali. Então, hoje, nosso foco na questão de liberdade, de autocustódia, de proteção de valor, iria contra esse modelo centralizado. Então, hoje nós temos essas questões.
O projeto piloto do Drex está público no GitHub, para quem quiser acompanhar, ele está sendo bem noticiado e tudo que está sendo publicado de atualizações em relação às funções, algumas partes da sua lógica estão hoje no GitHub do Banco Central. Então, quem quiser acompanhar, entender mais um pouco sobre o projeto de maneira um pouco mais técnica, eu recomendo muito acompanhar por lá. Mas hoje, realmente, hoje seria nosso principal problema. Os Estados Unidos, que diz que não quer falar de CBDC lá. O que você acha sobre isso? Os Estados Unidos, eles têm, claro, toda essa política protecionista, então, muito provavelmente, eles não, de fato, não concordariam com algo que hoje é centralizado em outro governo. Então, isso já entra numa questão política. Tem a ver com a liberdade do cidadão? Sim. Então, fazer uma pergunta aqui para você nessa linha de pensamento. Porque a ideia da CBDC é controle. Não é verdade? Controlar o dinheiro do cidadão, onde ele vai gastar, com quem que ele pode gastar, por que ele não pode gastar. Renato, o que você acha? Por que será que os Estados Unidos proibiu agora por decreto que não se pode fazer CBDC lá? Tem a ver com isso? Liberdade? A renúncia do governo americano, de impor uma CBDC é vantagem para eles, mas não é vantagem para nenhum outro país do mundo. Há mais dólares físicos na Argentina do que nos Estados Unidos. Há mais dólares físicos na África do que nos Estados Unidos. O argentino ou africano, ele ganha tendo dólares físicos do que operando no sistema bancário dele, não é isso? O argentino, que ficou em título do governo bancário, ele ganhou ou perdeu em dólar nos últimos 10, 20, 30 anos. O dólar físico é segurança. Quem está o Bitcoin é a resposta ao juro negativo. E o juro negativo é a resposta à erosão fiscal. O grande problema do século XX foi o crescimento exponencial do Estado, que é descrito no principal livro do professor Olavo de Carvalho, denominado Jardim das Aflições. Na economia eles chamam isso de Lei de Wagner. Já havia um outro autor chamado Bertrand de Juvenel, On Power, que tinha demonstrado isso formalmente, não é isso? Isso pode ser demonstrado de diversas maneiras. O Estado brasileiro, americano, europeu, todos os estados sociais do mundo, até os que não são sociais como a China, eles são superavitários ou deficitários? Eles são pródigos, não é isso? Eles são pródigos. Se eles fossem pessoas, eles estavam interditados, como incapazes, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo, não é verdade? Quanto é o déficit americano? Algum governo no mundo, o Plano Real acabou, rapaz. Lula fez a missão dele, eles foram contra o Plano Real desde o primeiro dia. O calabouço fiscal acabou com o compromisso. O Plano Real de 94 era a dolarização, não é isso? Que é o que o Milei quer fazer na Argentina. O Plano Real de 98 era um negócio chamado tripé macroeconômico, não é isso? Superávit fiscal vai ter? Câmbio flutuante vai ter? Superávit fiscal vai ter? Vai ter responsabilidade fiscal? A lei obriga e responsabilidade fiscal. Tem piso de gasto, não é isso? Hein? Pois é. Eles finalmente conseguiram destruir o Plano Real que eles sempre odiaram, não é isso? Hein? Rapaz, os estados sociais são satânicos, é diabólico. Ele contradiz o anátema da queda do Éden. O seu pão virá do suor do seu rosto, não é isso? Assim como para a mulher, o seu desejo será para o seu marido que a governará, não é isso? O feminismo e o socialismo são satânicos. Você querer o suor do outro, você é um ladrão ou um vagabundo, não é isso? E é exatamente isso que os estados sociais oferecem. Ele oferece seu pai e o marido da mãe solteira, não é isso? Ele oferece seu pai e o marido do vagabundo. Ele lhe oferece saúde, educação, teto, dinheiro, de um dinheiro que você não trabalhou, não é isso? A democracia em si também é satânica. Tem um artigo do Hayek, provavelmente o único Nobel verdadeiro, o único economista verdadeiro a ganhar um Nobel, no livro mais popular dele, O Caminho da Servidão, tem um capítulo lá, porque os piores geralmente, sistematicamente ganham as eleições. E a confirmação disso é quem foi escolhido para ser perdoado na Páscoa, foi Jesus ou Barrabás? Barrabás. Democracia. E eles continuam escolhendo os assassinos e ladrões até hoje, né? É? Muito bem. Mas se eu pudesse resumir o capítulo de Hayek em uma frase, eu utilizaria a frase do mestre. Jesus, em pelo menos 5 vezes, diz que a maioria vai para o céu ou para o inferno. A casa de meu pai é como um casamento do filho do rei. Muitos serão chamados
E a maioria escolhe a porta larga ou a porta estreita. A maioria, até os que são salvos, até as pessoas que se sentem em estado de graça admitem que durante a maior parte da vida eles eram pecadores imundos, não é isso? Até mesmo quem é salvo passa mais tempo em pecado do que em salvação. A maioria vai para o inferno. A maioria não vai fazer autocustódia. Não sejam a maioria. Sejam os 3% da Revolução Americana, não é isso? Sejam as pessoas que querem ser livres. Vocês vão sobreviver física, financeira, moral e espiritualmente, mas se vocês aceitarem. Se vocês não aceitarem, meu irmão, é lago de fogo, não é isso? Muito bem, muito bem. Então, indo para o nosso encerramento, né? Temos 2 minutinhos ali, vamos fazer as considerações finais, né, Pedrão? Bom, eu queria agradecer, Carlos, e parabenizar você aí pela iniciativa. Fiquei impressionado com o evento. Eu acho que é muito interessante a gente compartilhar experiências, visões entre pessoas que têm trajetórias tão diferentes, né, de setores tão diferentes, né, com experiências, né, alegrias e frustrações tão diferentes ao longo da sua vida, né? Eu dediquei, né, tenho dedicado aí toda a minha vida profissional ao serviço público e assim, você tem várias frustrações, é verdade, mas você também se depara com gente com espírito público, com gente assim que realmente sabe que podem ser melhorados os processos, a gente pode tornar o serviço, como a própria acepção do nome diz, né, algo para o bem comum, né, a serviço de outros, algo desinteressado. E eu acho que o Bitcoin pode contribuir muito para esse processo. Eu não tive uma formação tradicional em Bitcoin, tive experiências e traumas, né, que me introduziram ao Bitcoin, e é interessante como quase todo mundo que eu conheci foi introduzido ao Bitcoin por meio de um susto, né? Você tem um susto, um trauma, e você começa a fazer certas perguntas essenciais, né? O tal do skin in the game, né? Você tem que realmente estar naquele momento de tomada de decisão. Então, agradeço, parabenizo você por colocar esse espaço aqui do evento, que é muito mais amplo, né? Envolve várias outras tecnologias, mas que eu acho que o Bitcoin tem um papel essencial para a sua disseminação, né? Existem quilos e quilos de estatísticas sobre o que aconteceu desde 1971, mas pensando em termos geracionais, eu acho que o que chama mais atenção as gerações atuais não conseguem comprar casa, elas não conseguem comprar carros, elas não têm filhos, elas não viajam, elas estão afundadas em dívida, elas estão desesperançosas. É claro que a educação pode ser emancipadora, mas depende do tipo de educação, depende, como o Renato disse, né, qual é o caminho que as pessoas querem seguir, né, qual é a educação real que você busca, né, o pensamento crítico que você quer desenvolver. Então, eu acho que esse evento foi muito rico, inclusive para isso, né? Colocar pessoas de diferentes backgrounds em contato, com diferentes visões de mundo, para esse novo horizonte aí que está se abrindo, né? A gente precisa de uma economia, como foi colocado aqui, acho que o Renato colocou, em que o trabalho seja vocacionado, as pessoas trabalhem naquilo que elas realmente se sentem abençoadas, né? Qual é o seu dom, né? Qual é aquilo que você faz bem e que te faz feliz, né? Porque do contrário elas vão ficar eternamente se remediando, né? E nós não queremos uma sociedade de pessoas remediadas. Agradeço de novo aí vocês, obrigado. Estou conhecendo aqui o Jonathan, prazer, viu? E obrigado a todos pela audiência. Suas considerações finais, 1 minutinho, Jonathan. Por fim, eu gostaria de agradecer novamente ao Carlos por esse evento, ao Lá e ao Zagor Hacking por estar aqui. É sempre uma enorme felicidade estar em casa, aqui em Brasília, debatendo um assunto tão importante como sua proteção de valor, de liberdade, como o Bitcoin. Retornando ao assunto da autocustódia, para finalizar. Estude, pratique, passe ali no stand, pegue R$10 em Bitcoin, crie a sua wallet, comece a treinar, tente sempre ter um pouco ali. Tem algo que nós falamos muito no meio, que é not your keys, not your coins. Então,
tenha sua autocustódia, mantenha sua chave privada segura e seja o dono do seu dinheiro. Muito bem, salve de palmas para o Joshua. Não, você fala por último. Você fala por último. Então, pessoal, também gostaria de agradecer a todos por esse painel brilhante que a gente teve aqui. Eu dei uma olhadinha aqui no celular, nós tivemos um pico aqui de mais de 14 mil pessoas, aqui aí caiu um pouquinho já, mas batemos mais de 14 mil pessoas acompanhando online. Estamos quase concorrendo com o Frei Gilson, né? Às 4 da manhã, 2 milhões de pessoas, o Frei Gilson coloca às 4 da manhã. Então, 14 mil pessoas a gente conseguiu aqui online acompanhando. Deve ter agora umas 300, 400 pessoas aqui acompanhando, sentado em pé. Muito obrigado a você que veio, que esteve conosco. Durante os 3 dias aqui do Brasília Mais Safe, foram mais de 20 mil pessoas que passaram. Então, Renato, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco, por nos ajudar a trazer público para o evento e as suas considerações finais agora. Gratidão. Eu tenho três mensagens finais. A primeira é que o Ceni está dizendo que eu não posso tirar foto com ninguém aqui, né? Cadê o Ceni está aqui? Quem quiser tirar foto, bater papo, eles exigem que os patrocinadores que pagaram minha passagem e meu hotel, seja ali atrás, tá vendo que tem um negócio como é o nome do backdrop ali, né? Backdrop que lá. tem que aparecer na foto o símbolo do patrocinador, né? Exato. Primeira mensagem. A segunda é a seguinte: amanhã, 8 horas da manhã, vai ter um podcast ao vivo com Pedro Guerra e, como é o nome do cara? O Rodrigo Saraiva Marinho, diretamente das instalações da Casa da Liberdade, não é isso? Discutindo especificamente as políticas públicas que a gente não teve tempo de discutir aqui, discutindo as ameaças à liberdade e as estratégias que o governo e a oposição vão ter para lidar com essa MP 1303. Quem tiver interesse, amanhã, 8 horas da manhã, não é isso? E minha terceira mensagem é: não pague para ser sodomizado, velho. Não pague para ser sodomizado. Não sustente filho de mulher que você nunca possuiu, que não é a sua mulher. Não sustente filho dos outros. Você só dá dinheiro a vagabundo se você quiser. O capitalismo, a economia de mercado, iniciou o primeiro sistema onde você enriquecia servindo os outros e não utilizando violência. Antes do capitalismo, a única maneira de enriquecimento era a violência. Hoje, o Bitcoin inicia uma época que a violência não é possível tomar a sua propriedade com violência se você der boca dura. Nem esposa adúltera, nem filho indigno, nem juiz perseguidor de ditadura toma um centavo de você em autocustódia bem feita, meu irmão. Seja homem, faça o que você tem que fazer. Obedeça a ordem de Deus, o Criador do universo. Cumpra o seu papel nesse planeta. Nós já estamos mortos. Nós já não tem nada, você não tem nada a perder. Acabou. Todos nós vamos morrer. Você não vai ficar para a semente, não é isso? O que você tem que fazer aqui, passa rápido, velho. Aproveite. A minha mensagem para você é essa: seja soberano, e é melhor morrer do que obedecer uma lei satânica. É melhor morrer do que dar ao ladrão. Não entregue o seu suor e o suor dos seus ancestrais ao ladrão. Seja soberano, estude autocustódia, aceite o Bitcoin para que você e seus filhos não sejam exterminados ou escravizados. Um abraço e minha honra. Uma salva de palmas para essa figura icônica, Renato 38. Muito bem, pessoal, vamos fazer a foto aqui. E depois, quem quiser foto com o Renato lá no backdrop, ali perto da sala VIP, tá?